O que a vida de garçonete e babá no exterior me ensinaram. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como que foi essa trajetória, né, de vir do Brasil com uma carreira totalmente focada na minha vida profissional. Vim pra cá pra ser babá, garçonete. Vou já dizer a primeira coisa que eu aprendi: todas as profissões são muito bem vistas, são dignas. Esse é um dos aprendizados que eu posso tirar disso. Você não é aquilo que você faz, você não é aquilo que você trabalha, você é aquilo que você é pela sua natureza, pela sua personalidade, e aquilo que você faz é simplesmente uma forma de você ganhar o dinheiro para você ser feliz na vida. E se você tem uma carreira nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, que essa carreira seja aquilo que te faz feliz, né? Porque mesmo sendo garçonete e sendo babá, eu era muito feliz. Mas, basicamente, contando um pouquinho da minha trajetória, desde pequena, o meu pai me ensinava que eu não deveria depender de um homem. Como mulher, eu deveria ser independente, porque a minha mãe, ela sempre foi muito independente. Isso eu fiz muito bem, comecei desde pequena a trabalhar. Inclusive, um fato muito engraçado, desde os 11 anos eu fazia boneca pra vender, pintava guardanapo, enfim, sou uma mini empreendedora desde pequena. Mas eu era muito focada em coisas desse tipo, carreira, empresa. Então eu fui pra faculdade já bem novinha, na primeira possibilidade de ir pra faculdade, aos 17 anos eu entrei pra faculdade, fiz administração de empresa e comecei a minha carreira, né? Fui ser estagiária na Bosch, depois da Bosch, trabalhei na Ambev, trabalhei num banco, no Bradesco, e eu era muito focada na minha carreira. E eu tinha um sonho, que era o sonho de falar inglês, porque eu cheguei num ponto na minha carreira no Brasil que eu não poderia mais crescer para onde eu queria, né, se eu não falasse inglês. O meu erro foi achar que para aprender inglês eu teria que morar fora. E eu nunca estudei por causa disso. Claro que morando fora você vai falar inglês muito mais rápido. Inclusive temos vídeos aqui no canal que te dá algumas dicas. Temos uma professora de inglês, a Mari, que também faz vídeo comigo aqui, que dá auxílio para as pessoas aprender inglês mesmo não morando fora. Mas o fato é que eu vim morar fora e obviamente aprendi inglês numa velocidade muito maior. Porém, o custo disso, né, o custo de vir aprender inglês foi deixar a minha carreira no Brasil. Eu precisei abandonar tudo. Eu tinha 2 empregos. Ah, verdade, eu esqueci de falar, eu também era professora na ETEC, que é uma escola estadual. Eu era funcionária pública. Olha isso, um trabalho pro resto da vida. E eu acabei deixando toda a minha estabilidade, tudo que eu tinha, pra vir viver esse sonho americano, que na verdade não era nem um sonho americano, era simplesmente o sonho de falar inglês. Esse era o meu sonho. Porém, tive um custo muito grande, né? Como já estava dizendo, abandonei a minha carreira no Brasil. Na época eu tinha um namorado também, a gente estava junto já há 7 anos, não teve como manter o relacionamento na distância, deixei minha família e vim pra cá, num mundo totalmente desconhecido, pra ser babá de criança. Na época fui criticada, obviamente, né? Muitas pessoas não concordavam comigo e eu não sabia, né, o que o futuro ia me reservar. Mas quando eu cheguei aqui, eu me senti feliz nesse primeiro momento, porque aquela euforia de você estar morando num outro país. Nem sei porque eu já estou me emocionando nesse vídeo, mas vamos lá. Nesse primeiro momento, foi muita euforia nos primeiros dias que eu cheguei, mas eu tive já um baque do início, que foi a morte do meu avô. E depois de me recuperar de tudo isso, eu tive esse outro baque, que foi o choque cultural, que na verdade todo mundo vai passar por isso. E aquela sensação de que parece que você não é bom em nada mais, sabe? Porque conforme você vai passando o tempo no exterior, aquilo que você fazia no Brasil não significa mais nada. Você começa uma vida do zero aqui. Eu comecei literalmente a esquecer as coisas que eu fazia no Brasil, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu comecei a me sentir um peixe fora d'água, porque eu não era mais boa na minha profissão, porque eu estava afastada do mercado de trabalho, e parecia que eu estava nadando contra a maré. Porém, eu estava sempre apegada ao meu objetivo. Eu sempre lembrava: Aline, calma, você veio aqui para aprender inglês. E o fato de você estar morando no exterior aprendendo inglês, a sua vida parece que tá sendo
normal, você acaba não percebendo que você está sim focada, você está aprendendo inglês, que era o meu foco. Como babá, eu diria que eu aprendi soft skills, né? Que é aquela habilidade de lidar com pessoas, de lidar com pessoas difíceis, porque trabalhei com várias famílias que não eram tão fáceis. Passei muito perrengue aqui nos Estados Unidos, viu? Venha preparado pra passar perrengue, mas venha preparado também pra ficar muito forte, porque tudo isso vai te fortalecer. Eu tive uma criança que eu olhava que ela tinha diabetes. Acho que se fosse por mim mesma ter que escolher trabalhar com essa criança, eu não teria, porque eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo de errar na dose da insulina, de não aprender. Mas eu precisava trabalhar, eu precisava de dinheiro e eu tive que pegar aquele trabalho. E eu me surpreendi, porque eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar com agulha, trabalhar com esse tipo de coisa. E é um aprendizado que eu trago hoje comigo, para parte de saúde. Então essa é outra lição que eu aprendi. Quando você mora no exterior, às vezes você é obrigado a fazer coisas que talvez você jamais escolheria fazer, por medo, mas você tem que ir com medo mesmo, porque é a sua única alternativa. E eu acredito que mesmo morando no Brasil, no seu próprio país, você também vai passar por essa situação. Agora, né, indo um pouco pra minha carreira de garçonete nos Estados Unidos. Gente, eu amava ser garçonete. Eu amo servir as pessoas. E engraçado que quando eu tava no Brasil, eu ficava pensando, nossa, né, os garçons, os garçonetes, a gente tá lá se divertindo, eles estão lá trabalhando, deve ser tão chato. Gente, a minha cabeça mudou totalmente. Eu amava trabalhar de garçonete. Parecia que eu me divertia mais do que as pessoas que estavam lá na mesa. É claro que não é esse mundo perfeito, não, tá? Quando você tá lá trabalhando, é cansativo, o restaurante é estressante, tem várias coisas do dia a dia que às vezes torna aquilo um pouquinho mais difícil. Mas quando eu olho pra trás e eu vejo a minha felicidade de trabalhar sempre, de ver pessoas, e eu estava aprendendo inglês, ser garçonete me ensinou que servir é melhor do que ser servido, gente. É uma passagem da Bíblia isso, né? Outro aprendizado que a vida de garçonete me ensinou é que você realmente tem que dar o seu melhor, independente do resultado. Porque aqui nos Estados Unidos, gorjeta não é obrigatória. Normalmente, o garçom, ele ganha um valor, é um valor muito baixo por hora que nós ganhamos. E aí, o salário do garçom é totalmente a tip, que é a gorjeta. Então, você tem que estar disposto, você tem que dar o seu melhor sem saber se eles vão te pagar gorjeta. E aconteceu muitas vezes. Porém, você não pode reclamar. Você tem que simplesmente aceitar. E vai vir uma outra mesa que, de repente, vai dar o dobro da gorjeta. Então, isso me dá uma outra lição. Às vezes na vida você se dedica tanto, né, em prol de alguma coisa, mas você não pode se apegar àquele resultado em si. Porque algum benefício aquilo tá te ensinando. E talvez em algum momento, algum outro momento, você vai receber aquilo, talvez de outra pessoa, de outra forma. E a experiência que você vai ter, ela é sua. Isso vai te acompanhar e vai te ajudar a alcançar patamares maiores, não só na vida profissional, mas na sua vida pessoal também. Outra lição que eu aprendi, né, é que a simpatia e o sorriso é realmente a linguagem universal. Porque no começo, o meu inglês não era muito bom, eu tinha muito medo, mas a minha simpatia de tratar o cliente bem, de dar um sorriso no rosto, tornava aquele momento de que a pessoa às vezes não entendeu o que eu falei, ou de que eu não entendi o que a pessoa falou, tornava aquilo um pouquinho menos difícil. Porque, gente, não tem coisa pior no mundo do que você ser garçonete e você não entender o que o cliente tá pedindo. Mas eu tentava ser o mais simpático, mais friendly possível para que o cliente tivesse calma comigo. Então eu entendi que se você é legal com as pessoas, se você trata as pessoas bem, se você é solícito, aquelas pessoas elas vão talvez te retornar com a mesma paciência que você precisa. Para você dar um bom atendimento, a empatia é uma importante chave, porque você tem que se colocar no lugar do outro e não levar pro lado pessoal. Se a comida do cliente deu algum problema, a comida do cliente atrasou, ele tá bravo com você, se coloca no lugar dele, não é com você. É com o problema geral. E a mesma coisa como babá, né? Hoje que eu sou mãe, eu entendo
muitas das coisas que eu passei como babá. Talvez naquela época eu julguei a mãe que eu estava trabalhando de uma forma, porque hoje eu sou mãe, eu sei o que ela estava passando, eu sei como que é difícil você deixar o seu filho com alguém. Então hoje eu penso, se eu tivesse uma babá, eu iria talvez saber como lidar com essa babá, entender, né? E talvez se eu precisar um dia ser babá de novo, que também é outra profissão que eu não ligaria de voltar a ser babá, eu iria com certeza ter um outro entendimento da profissão. Outra lição que eu tiro da ideia de ser garçonete é a questão da humildade, né? Porque quando você não recebe uma gorjeta, pode ser por vários motivos. Independente de qual seja o motivo, você nunca vai saber. Então aí você tem que usar da humildade, né? Olhar para você mesma e falar, ok, será que eu dei um bom atendimento? E ser sincero com você mesmo. Talvez eu poderia ter melhorado, talvez eu preciso me organizar melhor, né? Conversar com a equipe, talvez melhorar tal coisa para poder dar um atendimento melhor e de repente receber a gorjeta. Ou não, né? Você vai olhar para você e falar, ok, eu dei o meu melhor. E isso também te liberar para não se preocupar com isso e pensar que na próxima mesa talvez você recupere esse valor. Enfim, foram essas as lições que eu aprendi, né, sendo garçonete e babá aqui nos Estados Unidos. E com certeza eu devo a minha vida aqui por essas profissões. Foram profissões que me ensinaram que além de ter me dado condições de viver aqui, de viver esse sonho, foram profissões que hoje eu vejo que me ensinou muitas coisas que você não aprende em escola. E hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo, de estar na minha carreira, de estar crescendo na minha carreira, mas é muito legal de olhar para trás e ver que o meu trabalho de babá, o meu trabalho de garçonete foram as bases para eu chegar onde eu tô hoje. Esses trabalhos me ajudaram a desenvolver habilidades emocionais, habilidades de como lidar com pessoas, habilidades com o próprio idioma, né? Foi o primeiro passo para eu poder me virar. Outro aprendizado que eu tive é que mesmo depois de estar tantos anos fora da minha carreira, quando eu voltei, parece que tudo voltou. E esse era um dos meus medos. Parecia que eu nunca mais ia conseguir voltar a usar as minhas experiências. Parecia que eu nunca mais ia conseguir ser boa com Excel ou ser boa com as coisas que eu gosto de fazer também na minha carreira. E eu tava errada. Hoje, por exemplo, eu faço coisas no meu trabalho baseado em coisas que eu aprendi na minha vida no Brasil. Então, nas minhas entrevistas de empregos aqui, eu falava sim das minhas experiências no Brasil, porque tudo isso era meu. E na verdade, é o que tem me ajudado a crescer na minha carreira aqui nos Estados Unidos. Por que eu resolvi fazer esse vídeo, né? O que a vida de garçonete me ensinou? Não poderia deixar de mostrar. O meu filhinho achou numa das gavetas esse papelzinho aqui, ó. É do meu chefe do restaurante que eu trabalhei. Ele colocou meu nome, Aline, 130 e 64, total 194. Esse foi o total que eu fiz de dinheiro naquela época, naquele final de semana. E eu fiquei emocionada de achar esse papel, porque eu falei assim, nossa, a minha vida aqui nos Estados Unidos foi de muita luta, porque eu trabalhava de segunda a sexta como babá. Ia pra escola também, porque eu tava na faculdade. E aí, de sábado e domingo, eu ainda trabalhava como garçonete. Foram 3 anos da minha vida que eu trabalhei assim todos os dias. E eu lembro que as minhas amigas, na época, até me criticavam, porque eu tava sempre trabalhando. Porém, eu sou muito grata a essa vida corrida que eu tive, porque os trabalhos que eu tive aqui e a inteligência financeira que eu também apliquei na época muito bem, eu fui capaz de estudar aqui nos Estados Unidos, de me manter, que não é um país muito barato de se viver. Eu fui a minha própria sponsor, né, a minha própria patrocinadora para conseguir meu visto de estudante, fiz meu MBA, enfim, eu construí uma vida aqui.
E foi graças a esses trabalhos. Eu olho pra trás com tanto orgulho que talvez se eu tivesse aproveitado mais a jornada, talvez eu teria sido mais feliz do que eu era. Simplesmente isso. E é isso, eu não sei, né, o que o futuro me reserva aqui nos Estados Unidos, mas por isso que eu tenho esse canal para ensinar mulheres a importância de você ser independente, a importância de você ter a sua meta, a importância de você saber aonde você quer chegar. Porque no final das contas, né, é você que vai decidir o seu próprio caminho. Esse vídeo foi pra registrar, na verdade. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, que essas lições possam, de certa forma, impactar você, incomodar você, seja pra olhar pro seu presente com mais gratidão, ou seja pra se preparar melhor pro seu futuro, ou seja pra, de repente, criar um objetivo pra você, aquela luz no fim do túnel, que você vai focar nela e aproveitar o momento que você está vivendo agora, mas sabendo que você tem um objetivo final. Muito obrigada por estar aqui apoiando esse canal, que o entusiasmo e a gratidão te acompanhem. Bye!